Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2017. Está começando mais uma mesa de debate aqui pela TVE Juiz de Fora. Obrigado pela sua presença. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o voluntariado e conhecer também um pouco da história do Museu Ferroviário. Lembrando que você pode participar do programa aqui com a gente, mandando uma mensagem pelo WhatsApp ou mandando uma mensagem normal pelo celular através do número 98892-4905. Para nos ajudar hoje a apresentação do programa, temos como nossos convidados Edson Steca, doutor Edson Steca. Bom dia, que é um prazer estar aqui nessa manhã fria, como sempre, né? Bastante tempo está fazendo frio nessa cidade, acho que baixou uma nuvem gelada aqui em cima do Juiz de Fora e gostou da região. Porque está todo mundo reclamando do frio. Mudou para cá. Mudou para cá. Mas eu que já estive na Serra Gaúcha, nós somos privilegiados. Lá é que faz frio, realmente. Lá ainda tem um minuano, um vento que corta, que venta e corta a gente, né? Então, bom dia, Fabiano, bom dia, amigos da mesa, bom dia, povo de Juiz de Fora, é um prazer estar com vocês. E também para ajudar a gente aqui, nosso convidado Fabiano Teixeira, nosso debatedor. Bom dia, meu amigo. Bom dia, mesa, bom dia, telespectadores. Queria dar um bom dia para o Steca, não sei se vocês viram, hoje ele está todo empolgado ali, está feliz, porque o Steca, como um bom botafoguense, está feliz com a vitória do Cruzeiro ontem, né, Steca? Eu torço para os dois times, torço para os melhores, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. O Corinthians está sabendo disso? Não. Quem torce para o Palmeiras não pode ouvir essa palavra, Corinthians. E hoje, como nossos convidados, Luiz Fernando Priamo, diretor do Museu Ferroviário de Juiz de Fora. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, estar aqui hoje. A gente que agradece. E também os convidados, Laura Santos, coordenadora da rede JF de voluntários, hoje a nossa membro feminina, nossa flor da mesa. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. E também José Carlos Furtado de Oliveira, voluntário da rede JF de voluntários. Sim, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer hoje estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O Museu Ferroviário de Juiz de Fora foi inaugurado em agosto de 2003. O espaço, instalado na sede de Amigos Estradas de Ferro Leopoldina, é isso? Reúne um dos mais importantes acervos ferroviários do Brasil. Gostaria de, primeiro, agradecer mais uma vez por você estar aqui. E o que é o Museu Ferroviário e por que ele foi inaugurado? O Museu Ferroviário ele foi criado há 14 anos atrás, mas a história daquele espaço ela é anterior. Está instalado no prédio de onde foi a estação da Leopoldina, então era uma rede ferroviária regional, muito importante aqui para Juiz de Fora, né? Ajudou a desenvolver bem como a estação que está logo ao lado, que as pessoas conhecem mais até, que é a da Central do Brasil, né, que é aquela do relógio, da Praça da Estação. Então, o museu, ali como estação, funcionou entre 1884 e 1972, quando encerraram as atividades enquanto estação. E aí os próprios ferroviários, por iniciativa deles, criaram, na década de 80 já, o núcleo histórico ferroviário. E aí reuniram as peças que a gente tem, algumas lá até hoje no museu, fizeram essa reunião, né, e juntando as peças tanto da Central do Brasil como da Leopoldina e de diversas estações daqui da nossa região. E eles fizeram essa reunião e o museu depois foi cedido, na época da privatização, em 96, foi cedido à prefeitura, à Funalfa mais precisamente. E aí, desde então, tornou-se Museu Ferroviário, né? Museu Ferroviário de Juiz de Fora. Eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes. Tem um guia para apresentar a gente lá sobre o museu e as histórias do que aconteceu na ferrovia aqui de fora, como, por exemplo, o apito do trem. Cada ferroviária tinha um apito diferente para falar, eu que estou chegando. E conta para a gente como o Juiz Forano pode ir lá, tem que marcar horário, qual o horário que está aberto no Museu Ferroviário? O museu ele funciona normalmente de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Final de semana a gente abre o museu quando a gente tem algum evento paralelo, porque além do acervo do museu, a gente tem um setor cultural, porque a gente tem anfiteatro, a gente tem
uma sala muito grande onde tem atividades diversas, fora a plataforma, que um dia foi plataforma de embarque. A gente tem utilizado esse espaço como palco de shows, a gente tem feito todo esse tipo de atividade. Então, aos finais de semana acontece quando tem algum evento. O visitante ele pode ir qualquer, né, horário dentro desse que eu falei de segunda a sexta, e a visita guiada ela acontece mediante agendamento e geralmente para grupos. Então, a gente recebe muitas escolas, a gente recebe grupos de diversas origens e a visita acontece contando, é isso que você realmente falou, assim, a gente conta um pouquinho dessa história, né, desse pedaço de Juiz de Fora que às vezes as pessoas esquecem a importância daquilo ali para o desenvolvimento da cidade. Então tem várias histórias que circundam o museu. É estranho o que eu vou falar aqui, mas é a realidade, a minha realidade. Eu conheço o museu lá em Gramado, em Curitiba, em Singapura, e não conheço o museu de Juiz de Fora, porque aqui eu trabalho. E nesses lugares eu vou a passeio, eu vou como turista, e o turista ele é induzido a visitar esses pontos turísticos. Já fiz aquela viagem de Curitiba a Morretes, até a Paranaguá, naquele trem, naquela coisa que você colado do penhasco, né? Uma viagem fantástica. E fiz também uma em Singapura, que eu achei assim, do outro mundo também. Mas lá me chamou muita atenção que o trem lá, eu digo, o transporte ferroviário, começou com tração animal, eram vagões muito pequenos, e tem ainda aquelas máquinas ainda daquela época, não sei quanto tempo tem, se tem mais de um século, mas não me recordo bem, mas tem tudo lá exposto. Vocês aqui só tem mesmo mais documentação e algumas peças. Vocês têm também algum locomotiva, essas coisas no museu? Nós temos, são mais de 300 peças que a gente tem lá, que foram reunidas, e dentro dessas 300 peças a gente tem 2 locomotivas centenárias. Centenárias. Elas eram da... Maria Fumaça. Maria Fumaça. Elas eram da Central do Brasil, então elas ficam expostas no lado externo do museu. E estão lá, assim, são... Você concorda comigo que mais turista visita do que o povo de Juiz de Fora, o trabalhador? Acho que não tem muito tempo, não tem oportunidade. Por quê? Porque eu também não posso ir lá individualmente, ou posso? Pode. Fazer a visita individual. A visita individual ela acontece, ela só não acontece guiada, mas o museu ele já tem todo, ele é autoexplicativo. Bom. A museografia dele foi feita justamente para isso. O visitante individual ele pode chegar a qualquer uma, né, dessas horas que eu falei, e aí ele pode visitar. A gente tem toda essa parte lá, e eu acredito muito, assim, as pessoas não conhecem o museu também porque ele fica dentro de um condomínio, então ele fica um pouquinho escondido. Ele está no mesmo condomínio que a MRS, que a prefeitura. Sim. E os turistas acabam se situando um pouquinho mais porque eles procuram outros recursos para conhecer a cidade, né? Então, pela internet vão se guiando. Certo. Não, eu concordo com você, porque as agências de turismo nos induzem a visitar esses pontos turísticos. Eu gosto de museu e sou fundador de um museu, sabia? Aparece essa figura tão insignificante aqui. Em 1989, eu fundei o Museu da Maçonaria de Juiz de Fora. Nós temos em Juiz de Fora, vou contar um pouquinho dessa história, porque faz parte da sua história também, do museu. Nós temos em Juiz de Fora a mais antiga loja maçônica de Minas Gerais. A Fidelidade Mineira, que está aqui na Avenida Rio Branco, 1870. Naquela época, quem inaugurou a loja foi Saldanha Marinho, um político da época, né? Então, e foi nem Belo Horizonte, nem Ouro Preto, nem São João do Rei, ninguém tinha ainda uma loja maçônica legalmente constituída, e aqui tem. Então, puxa vida, com o passar do tempo, muitos documentos, muitas peças vão desaparecendo se você não criar um museu. Aí você resgata documentos e peças, mimos e outras coisas, e põe com seus significados ali. E isso é um motivo de orgulho. Para mim não significa muita coisa, porque eu tomei a iniciativa, né, de criar. Mas quem criou o Museu Ferroviário de Juiz de Fora? Quem foi o idealizador? Então, como eu disse, os próprios ferroviários, com a intenção de preservar essa memória de um momento
tão efervescente do desenvolvimento, que era esse momento das ferrovias chegando em todos os lugares, eles tiveram essa iniciativa mesmo de recolher essas peças, guardar, porque muita coisa foi se perdendo, né? Desde o encerramento da Leopoldina, que o encerramento total foi em 75. Eu me lembro. E aí foram encerrando as atividades em estações, aqui encerrou um pouquinho antes, em 72, e aí eles viram essa necessidade. E o museu ele tem uma característica muito diferente de museus artísticos, por exemplo, porque a gente preserva a memória afetiva das pessoas que usaram o serviço, sim, das pessoas que trabalharam principalmente. Então, cada peça que existe no museu, a gente consegue contar uma história dessas pessoas. Interessante, muito interessante. Vou pedir um rápido intervalo. Agora, depois do intervalo, eu quero que você fale para mim da celebração. Como é que vai ser feita a celebração dos 14 anos do museu. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora. Fabiano, você gostaria de fazer a pergunta? Isso, antes de falar lá da celebração, né, dos 14 anos, eu queria me meter na conversa de vocês aí, e aí você falou que é diferente de um museu comum, que ele é relacionado às artes, né? Aí para resgatar a origem da palavra, quem gosta muito disso é o Cláudio, né? Os gregos, eles deram o nome de museu significando casa das musas. E as musas eram todas aquelas filhas do Sol ou de Apolo que inspiravam os homens em todas as suas áreas de criação. Então, uma delas é música, outra delas é história, só que tem a ciência também. Então, esse museu está muito relacionado com isso. E em termos de afetividade, na verdade, tudo aquilo que lembra da gente, da nossa própria origem, é uma afetividade bem profunda, né? Agora, a pergunta que eu tenho é a seguinte, em cima até do que o Steca falou. A gente tira tempo para ir em outros lugares, aí a gente se programa para visitar os lugares. A gente podia fazer isso aqui também. Como não faz, o que a prefeitura faz, ou o que a Funalfa faz para incentivar essa visita das pessoas? Porque muitos nem sabemos que existe aquele museu ali. O que vocês fazem de efetivo para recuperar as musas no interior das pessoas? O museu... Um museu ele é um organismo vivo, então não só através das visitas as pessoas elas dão um novo significado, né, ainda mais num lugar onde tem uma história tão significativa para a cidade, teve trânsito de muitas pessoas diferentes, o espaço teve um uso muito diverso, ele tem que se adaptar e tem que ir integrando as pessoas às suas atividades. O Museu Ferroviário de Juiz de Fora, ele, como eu disse, ele tem outros espaços que não só o acervo. Uhum. Então, um dos apelos que a gente tem assim, para trazer mais público, para fazer as pessoas conhecerem, circularem pelo espaço, é fazer programações paralelas. E aí, já um pouco dentro da programação do aniversário do museu, a gente teve no último domingo a Silvio Gomes Orquestra fazendo uma apresentação por lá. A gente já fez uma peça de teatro, tem sempre, cinema ao ar livre, já teve, shows diversos, sempre tem. Então, assim, a gente busca integrar a programação do museu, propriamente dito, porque aí são as visitas guiadas, tem eventos que são relacionados diretamente ao acervo, então, Semana de Museus, a Primavera de Museus, são eventos que são estritos e ligados diretamente ao acervo, mas a parte cultural é muito intensa. Fora isso, a gente movimenta as redes sociais, o museu ele tem Facebook, tem Instagram, porque você acaba integrando outras pessoas que talvez não conheciam aquela parte da cidade e passam a conhecer. Então, a gente tem que ir modernizando e tem que ir modificando o tempo todo. Sim. O museu, apesar de ter um acervo fixo, a nossa expografia ela é até um pouco, ela precisa ser um pouco melhor trabalhada, agora que já passaram esses 14 anos, mas ele precisa ir se adaptando. Então, você fazer uma colônia de férias dentro do museu, sim, isso vai formar público, porque as crianças vão conhecer melhor, elas vão ter tempo para desenvolver a atividade e o próprio conhecimento sobre o museu.
E como é que é a procura, né? Porque, assim, eu realmente sou um pouco à parte disso aí, se está funcionando ou não. Vocês conseguem um bom público? Porque isso de você colocar eventos paralelos é fundamental. Sim. Normalmente, eu vejo o Museu Mariano Procópio, que é o mais conhecido. Está lá, o espaço está lá, é aberto, é gratuito, e você não tem um público grande. Inclusive, quando o museu em si era aberto, né, que é o segundo maior museu do Império em acervo, é esse de Juiz de Fora, eu via pouquíssimas pessoas frequentando. Inclusive, os meninos que estavam lá para ajudar a falar das coisas, infelizmente muitas vezes mal preparados, e gastavam mais tempo cantando as menininhas do que explicando as peças, né? Agora, o que eu vejo atualmente que funciona é quando eles fazem um evento tipo Caça ao Saci, sim, ou fazem um show, então isso traz as pessoas ao espaço. Quando vocês fazem isso, vocês conseguem um bom público? E essas atividades elas foram retomadas, por exemplo, a colônia de férias tinha alguns anos que não acontecia, então a gente retomou agora em julho. E eu estou no museu desde janeiro, então de janeiro até junho a gente já teve um termômetro disso, porque só nesses primeiros 6 meses a gente teve um número de público superior ao ano passado inteiro. Então a retomada desses eventos, e aí você tentar realmente repensar isso, né? Como você disse, lá no Museu Mariano Procópio tem a Caça ao Saci. Então a gente tenta integrar algumas turmas que talvez não tenham acesso no cotidiano do museu, que é esse horário de segunda a sexta, que realmente é um pouco complicado, mas, por exemplo, a gente está com um projeto agora de fazer visitas noturnas para turmas de ensino para jovens e adultos. Legal. Que geralmente eles não têm, né, o acesso a esses espaços que funcionam em horário comercial, ou mesmo que funcionem final de semana, mas está fora do horário deles de aula, sim, que geralmente é noturno. Então a gente está com um projeto de começar essas visitas noturnas uma vez por semana. E para escolas, vocês são protagonistas, vocês tomam a iniciativa de se divulgarem ou vocês esperam que as escolas descubram que existe para agendar? Como é que funciona? Acontece as duas coisas. A gente faz muito contato, principalmente quando tem esses eventos, como eu disse, da Semana de Museus. Legal. A gente cria uma programação, envia para as escolas, e aí tenta incentivar com que a escola já comece a trabalhar o tema da Semana de Museus ou o próprio tema do nosso museu, que é o tema do museu, apesar de ser ferroviário, ele integra a história da cidade num momento muito importante, que foi um desenvolvimento do centro ali, né? A primeira estação de Juiz de Fora foi a de Mariano Procópio, mas quando começa a estação no centro da cidade, a cidade desenvolve de um jeito que a gente tem, inclusive, a feira de domingo, começando muito por conta do trabalho da ferrovia. Então as pessoas desembarcavam ali e iam vender seus produtos na beira do Paraibuna. Nem a Avenida Brasil tinha na época. Então a gente vai contando essas historinhas também. E as escolas, elas têm uma receptividade boa, porque eu fico pensando assim, quando a história ela é bem contadinha, isso enriquece demais quem tem contato com ela. Algumas coisas, inclusive, que não tem muita história bem contada, já desperta o imaginário. O meu pai, ele tem um carro que ele é mais velho que eu, um Corcelzão 74. E aí estava escrito lá no painel dele, luxo. Eu lembro uma vez que eu era criança, meu pai parou lá na Santa Rita, foi comprar alguma coisa na farmácia, eu fiquei dentro do carro esperando. Aí quando veio, chegaram 2 crianças, colocaram a mão assim no vidro para ver aquela maravilha da modernidade, que era esse Corcel 74, falaram, cara, esse carro já foi de luxo. Né? Da mesma forma, telefone com disco, né? Que pra gente, eu acho que eu não vivi essa época, né, de telefone com disco, eu já nasci com celular. Mas para a criança que chega aquilo ali, ela não entende que aquilo possa ser um telefone e como funciona. Sim, então isso desperta o imaginário, um interesse pela ciência. Né? As escolas que frequentam o museu, a gente procura até adequar. A gente faz uma conversa, a gente passa filme, mas a gente tenta adequar cada escola. Por exemplo, a gente teve o Santa Catarina visitando de segunda a sexta na semana passada, várias turmas. Então eu mostro para eles o que tinha da proximidade da ferrovia perto do colégio deles, a estação de Mariano Procópio. Mostro fotos do colégio naquela época. Essa semana a gente já recebeu alunos de uma escola do Distrito Industrial. Então eu aproximo eles mostrando o que era a estação de Francisco Bernardino, que é a mais próxima. Então a gente vai integrando a história da cidade junto do tema do museu, mas com a realidade daquelas crianças. Mais ainda importante, não é só ferrovia, porque
a ferrovia trouxe também o meio de comunicação. Primeiro meio de comunicação nesse país, isso é feito através do telex. Quem tinha telex era a rede ferroviária, era a ferrovia. Aqueles telefones de magneto, você não era dessa época, né? Não sou nem daquele que disca assim. Não, antes disso você tinha um magneto, você fazia aquilo, dava choque no ouvido de alguém lá a 100 km, 200 km, eu percebia que tem alguém chamando. Aí demorava 1 hora para chegar a voz, mas era assim. Então, vocês têm essa história também lá, temos paralelamente? Tudo, porque a gente conta, desde a parte do escritório, tem uma remontagem do escritório da estação, a gente tem a bilheteria, né, que tem a parte do telégrafo, a gente conta a comunicação como era feita, então a gente tem desde a lanterninha que o lanterninha usava na plataforma para indicar, até os telefones, que tem telefones de vários modelos, até um portátil que era desse esquema de magneto. Portátil. Portátil tinha uma carroça para carregar ele. E a gente também tem os telégrafos, né? Inclusive são de estações de Barbacena. Então a gente tem toda essa parte, porque a gente acha que ferrovia, muita gente liga diretamente aos trens só. Sim. Mas não, tem todo tipo de maquinário. Tudo agregado, né? Agregado à ferrovia. E sobre o evento em si, porque vocês estão comemorando, vai ter bolo, vai ter vela, como é que vai ser? Dia 20 agora. Foi no domingo, né? O aniversário do museu é dia 21 de agosto, mas aí a gente realizou no domingo, que seria um dia melhor, e teve a orquestra, mas também a gente colocou uma exposição lá, temporária, de fotos do funcionário mais antigo do museu, Marco Aurélio de Assis, e ele registrou todos esses momentos da história lá do museu, está tudo lá, quem quiser conferir, está na plataforma. Parabéns. Luiz, só para a gente terminar aqui, gostaria que você repassasse os horários de visita, telefone de contato, se alguma escola tiver interesse para poder fazer... Ou individualmente, né? Ou individualmente. Sim. E só para dar o meu depoimento, eu já devo ter ido lá umas 4 ou 5 vezes no Museu Ferroviário, 3 aqui pela TV, fazer matéria. E um senhor que estava lá contando a história para a gente das peças, mas assim, falava tão bem, era tão agradável, que dava vontade de voltar de novo. Então, assim, a recepção nossa lá é muito boa, vocês atendem muito bem a gente. E, assim, o sino é tão legal você chegar lá e ver o sino que eles tocavam na estrada. Dá vontade... Se deixar todo mundo fazer, vai quebrar, não pode, mas dá vontade. O assento sanitário, tudo que tem lá, a maquete. Então, assim, é muito bacana o Museu Ferroviário. Quero parabenizar pela manutenção do museu e que você falasse para a gente o telefone e o horário da visitação. Inclusive, a pessoa que faz a manutenção e que deve ser essa que te recebeu é o autor dessas fotos, Marco Aurélio, da exposição. E o museu ele fica na Avenida Brasil 2001, então... as pessoas acham que é aquele vagão que está em frente a Mariana Procópio, mas não é. Fica no mesmo condomínio da MRS da Prefeitura, é importante frisar isso. As visitas guiadas são agendadas pelo 3690-7055, ou então pelo e-mail contato.mfjf@gmail.com. As pessoas podem visitar, então, de segunda a sexta-feira, de 9 às 17, mas é legal ficar ligadinho lá no Facebook e no Instagram, Facebook Museu Ferroviário de Juiz de Fora e o Instagram Museu Ferroviário JF, que aí sempre que tem evento final de semana a gente divulga lá. Muito obrigado pela participação, seja bem-vindo sempre que você quiser, tiver alguma novidade, alguma coisa, pode voltar aqui que a gente divulga para você, tá bom? Muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos falar sobre o voluntariado.